A gente tem aquele ditado, né, a gente fala: "Pô, se você falar só de coisa boa, de amor, não sei o que lá, ninguém compra, ninguém olha, não dá like, mas você fala de tragédias, etcétera, dá like, né, meu? Dá No caso, na época que eu fazia isso, nem existia essa palavra like. O não, que não, dá sim, o que dá é assim, ó. audiência que a gente O lance é um seguinte, que às vezes as pessoas têm uma ideia muito romântica do jornalismo, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, que isso aqui. Mas, cara, é comércio. O jornal sim, ele é vendido, ele tem sim, inserção comercial, ele precisa vender, ele precisa sim. ser lido, ele precisa da assinatura. Então, as pessoas, para ele ter esse êxito comercial, ele precisa atender o público dele. Então, por isso que o Correio Brasiliense fazia essa pergunta: qual matéria você gostou? Qual você quer? Qual matéria você quer que tenha uma continuação? Feedback, É o feedback. O jornal fazia isso, sim. porque, enfim. E essa questão do crime, eu acho que a sociedade ela tem uma curiosidade, é uma curiosidade meio mórbida. Eu acho que as pessoas têm essa curiosidade mórbida, todo mundo tem, eu acho. A maioria das pessoas, Uhum. pelo menos, tem. Essa curiosidade mórbida, ela fica muito evidente quando você tá na estrada que tem um acidente. Ou aqui na cidade. Você vê o Sim, engarrafamento e você acha que tá engarrafado sim. por conta do acidente. Não por causa do acidente, é porque tem um corpo ali estendido no chão. E as pessoas param pra ficar olhando. Param. Eu já vi eu fiz uma viagem de carro pra Bragança Paulista pra praticar wakeboard. Aí eu fui passar o fim de semana lá, eu e uma Uhum, amiga. Na volta, no domingo à noite, tinha um engarrafamento, aquela Fernão Dias, ela é uma uhum, estrada assim, se uhum. tiver um carro tombado ali, Sim. fica um engarrafamento ali E ela é quilométrico. muito perigosa. É. Aí tinha um acidente que tinha um corpo lá, no chão, lá já com aquele Uhum. pano branco Sim, coberto. Aí era naquela parte que era muito cheio de curva ali, né, que sim, ela vai sim, subindo as montanhas, sim. descendo as A serra. montanhas. É. Aí, tipo, tinha um acidente do acidente, sabe? Tipo, de tanta pessoa ficar lá. Formou um acidente. Formou um outro acidente porque as pessoas estavam atravancando o trânsito, assim, uma coisa curiosa, né. Então as pessoas têm essa. E eu acho que no fundo, elas tentam se colocar no lugar, porque quando as pessoas comentam um crime comigo, eu já observei que é sempre assim: "Ah, se fosse comigo eu fazia isso, se fosse comigo eu faria aquilo, Uhum, eu faria sei o quê, se eu fosse a Elisa eu não teria esquartejado, eu teria só dado um tiro". Porque uhum, as pessoas se põem muito, uhum. até na forma quando você entende as motivações de um crime, você tá analisando sob o seu prisma, sobre assim, se fosse, s eu perdoo aquele assassino, ou porque eu queria ser perdoado se eu fizesse. Então eu acho que as pessoas traz muito pra si esse crime. O Guido Palomba ele fala isso, que é um espelho, assim, as pessoas se interessam pelo crime em que acontece na tua bolha social. Se você mora num prédio e tiver um crime lá, o marido matou a esposa no teu prédio, tu vai ficar muito mais chocado do que se esse crime foi numa outra cidade, por exemplo. Porque Então, você estava perto. estava perto, Você você conhece. você conhece, você pode até não conhecer, mas você se sente, fazendo parte da Próximo. é curioso isso. É muito curioso.